Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Regência Verbal, falaremos hoje sobre aqueles verbos em que o uso da preposição, justamente essa mudança de regência, também muda o significado dele, tal qual nós comentamos na última aula, que na aula anterior eu mostrei alguns verbos que deve-se ter cuidado com a regência deles, porque a língua culta prevê uma outra coisa daquilo que está acontecendo na coloquial. Mas neste caso, nós vamos ter aí verbos que serão polissêmicos, ou seja, terão mais de um significado. E o que vai demonstrar a polissemia deles, além do contexto, é o uso ou não de uma preposição, Ou seja, essa ligação que ele terá com a sua transitividade. Então vamos lá. Começando com o verbo agradar, trazendo alguns deles, tá bem? O verbo agradar tem aquela forma que nós conhecemos mais, Que está no sentido de acariciar, de fazer um agrado. Então, nesse caso aqui, ó, a avó agradava os netos com bombons de chocolate. Então, ela está fazendo um carinho. Então, neste caso, é um verbo transitivo direto. Fechou, que é aquilo que a gente está mais acostumado. No entanto, também existe uma outra função desse agradar aqui, que está no sentido de contentar, de satisfazer. Então, olha só, a decisão do ministro agradou aos bancários. Está vendo que é diferente da questão da avó e seus netos? Nesse caso aqui, nós estamos falando justamente de contentamento, de fazer algo que vai deixá-los contentes, nesse sentido diferenciado do exemplo anterior. Neste caso, ele vai ser um verbo transitivo indireto e nós teremos a exigência da preposição a. Quem agrada, agrada a alguém, neste caso, tá bem? Outro que vai sofrer diferença é o verbo aspirar. Então, nós temos aí o aspirar no sentido de respirar, de sugar, Você aspira o ar. No caso do nosso exemplo, conseguimos aspirar o aroma das flores. Então, neste caso, ele é transitivo direto. E fechou, conseguimos compreender bem a informação. Mas também existe esse exemplo aqui de baixo, que esse aspirar vai ficar no sentido de desejar, de almejar, de pretender, tá bem? Então, quando estiver nesse sentido de almejar, querer muito alguma coisa, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Aí o exemplo: João aspirava ao cargo de gerente. Então, ao cargo. Olha, a professora comeu bola aqui, desculpem. Então, ao, porque a preposição a pertence ao verbo aspirar. Tudo bem, gente? Vamos lá, dando continuidade aqui. Olha o verbo visar. Nós temos aí 3 sentidos. Um está mais antigo, mas ainda existe. Vamos lá. Primeiro, no sentido de mirar. Então, o atacante, ele observou lá bem onde ele jogaria a bola dele. Ele mirou, Então, o atacante visou o gol a 2 metros de distância. Então, está aqui. Não tem preposição. A regência é transitiva direta. Tudo bem? No de baixo que eu falei que é mais antigo, Que eu visava os cheques antes de entregá-los. Nossa, isso aqui as pessoas nem usam mais cheque, Mas tudo bem, porque o que eu quero que vocês entendam é que este visar está no sentido de pôr um visto, tá? Então, quando for assim, ele também é transitivo direto. Não tem preposição. Então, vou lá, pus o visto, ok, ou visei. Não precisa ser só o cheque, pode ser qualquer coisa, um documento, Então, você não precisa se preocupar com preposição. Porém, se você usar o visar no sentido igual que estava lá em cima, de aspirar, de almejar, de querer muito, de desejar alguma coisa, também vai ter preposição, tá? Aí vai ser um transitivo indireto. Quem visa, visa a algo neste caso. Tá bem, minha gente? Então, por enquanto é só. Depois eu trago mais novos casos para nós discutirmos. Espero que vocês tenham entendido. Até breve!